que eu vi a Gleiciane, a paz do Senhor. Aleluia. Fomos no grupo de adolescentes na Igreja Universal. Aí hoje eu vejo ela pregando aqui, mas desde aquela época a gente já olha para a pessoa e já vê que a pessoa tem um chamado na vida dela. Vamos orar por ela. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te apresentar, Pai, agora a tua serva. Pai, que o Senhor venha usar ela, Senhor, poderosamente, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco profundamente no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, venha estar como uma espada, Pai, que venhamos guardar nos dias de hoje. Toma a vida dela nas tuas mãos, Senhor, guarda ela, por onde quer que ela andar, Senhor, pelas terras onde ela passar, anunciando a tua palavra. Que o Senhor venha ser grande, meu Pai, na vida dela e que grandes coisas o Senhor venha fazer por ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 9. Sou muito grata ao Senhor por essa rica oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rômulo, todo o ministério, sua esposa, né? A pastora, seus filhos. Louvar a Deus por essa família. Louvar a Deus pela diaconisa Vanderlei, que me fez o convite. Deus vem estar abençoando a vida dessa mulher de Deus, as irmãs da mesa. Glória a Deus, minha amiga que orou por mim, missionária Silvana que me trouxe. Quero louvar a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus, que têm feito a obra do Senhor com grande carinho, com grande amor. Que Deus ele possa retribuir 100 vezes mais ainda nessa terra e no porvir, como diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Sou do Ministério Terra Profética, ali pastor Fábio Medeiros, pastora Cristiane Medeiros, e é um prazer, uma imensa honra estar aqui nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 9, primeiro versículo diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vou repetir a resposta de Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Amém? Podem se sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, o profeta Isaías vai fazer uma profecia messiânica acerca do Senhor Jesus. E quando Jesus está encarnado em terra, ele também vai, numa ocasião, abrir o livro de Isaías na sinagoga e vai ler esse capítulo 61 do livro de Isaías, que está escrito assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E quando Jesus lê esse texto, ele diz: Hoje se cumpriram estas palavras. Ele foi até perseguido por causa do que ele falou, mas ele estava falando a verdade, né? Como o irmão falou aqui, a igreja pode estar sendo perseguida, mas por falar a verdade. Jesus não deixou de falar a verdade, né? Mas ele tinha que falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Oh, glória a Jesus. E quando ele está dizendo: O Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque ele me ungiu, me capacitou, me deu uma unção para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, Jesus ele veio para os quebrantados, ele veio salvar os quebrantados, ele veio curar os quebrantados, aqueles que têm o coração quebrantado, sedento, que tem fé no Senhor, que tem fé nele. Foi para esses que
pelos lugares ermos, pelos lugares aonde ninguém dá nada, pelo vale dos leprosos, pelos lugares que ninguém queria ir, pelas beiras das estradas onde estavam os cegos ali mendigando. E ele vai passar no caminho onde está esse cego de nascença, esse homem que desde o primeiro dia do seu nascimento ele já veio a essa terra cego. Interessante que os discípulos de Jesus vão fazer um questionamento ao Senhor e vão perguntar para ele: Rabi, quem pecou? Nesse caso aqui, quem cometeu o pecado para ele estar dessa maneira que está? E me surpreende a resposta que Jesus vai dar para os seus discípulos. Nem ele pecou e nem a família, mas isso aqui aconteceu na vida dele para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Aí eu posso entender que nem tudo que acontece na minha e na tua vida é por causa de algum pecado, é porque você fez alguma coisa de errada. É verdade que há casos que algumas pessoas vão padecer determinadas situações porque procuraram, porque pecaram. Um exemplo disso é o paralítico que estava diante do tanque de Betesda há 38 anos esperando ser curado, mas ninguém lhe ajudava. E Jesus chega e diz: o que quer que eu te faça? E ele vai dizer a história dele, que ninguém ajudava. Jesus diz: pega a tua cama e anda. E depois Jesus vai dizer para ele: olha, toma cuidado, não peques novamente, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está dizendo para ele: se você pecar de novo, vai acontecer algo pior com você, porque o diabo está com uma fúria na tua vida. Conjecturando, é o que Jesus está dizendo: o diabo está querendo botar uma pedra de tropeço na tua vida, para você cair. E aí, no caso desse homem, ele estava passando pelo que ele passou porque ele pecou. Porém, a gente não pode generalizar, porque nem tudo que alguém passa na sua vida é por causa de pecado. Tem coisa que é permissão de Deus, tem coisa que é propósito de Deus. E eu vim com uma palavra nessa noite que Deus manda liberar sobre a tua vida. O que está acontecendo na tua vida é um propósito de Deus. Talvez alguém vai querer uma explicação, os discípulos estão querendo uma explicação, porque a gente, como ser humano, a gente quer entender o porquê, e a gente cisma que a gente quer uma explicação. E às vezes Jesus dá uma explicação, mas às vezes não vai ter explicação. Já foi falado aqui de Jó. Jó não teve explicação para o que ele passou. Mas nós sabemos e conhecemos o texto que o diabo teve inveja da fidelidade de Jó. E apareceu diante de Deus, quando os filhos de Deus se reuniram, ele também foi lá diante da presença. E aí o Senhor falou para Satanás: observaste o meu servo Jó? Tu viu que ele é íntegro, que ele é reto, que ele me teme e que ele se desvia do mal? É
porque vocês não disseram de mim o que era reto, como meu servo Jó. É Deus colocando os pingos nos is. É Deus, tem hora que Deus desce para justificar, ainda que Ele não explique o porquê, mas Ele vai te justificar. Aquele que falou que não era justo vai ter que entender que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus e que é um propósito na sua vida. Porque tem gente que gosta de abrir a boca precipitadamente para falar o que não deve. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, irmão, vamos tomar muito cuidado ao falar da vida de alguém. Porque tem processo que Deus permite, não é? Às vezes é os melhores servos que são submetidos aos piores processos. Porque se Deus coloca qualquer coisa no fogo, se Deus coloca a palha no fogo, a palha queima. Mas se Deus coloca o ouro no fogo, ele brilha mais ainda. E quando Ele quer que alguém brilhe, quando Ele quer aumentar o nível da unção, o nível da capacidade daquela pessoa, Ele vai provar. E o ouro, ele é provado no fogo. E a Bíblia diz que a prova da vossa fé é mais valiosa do que a prova do ouro. Eu estou toda arrepiada, irmão. Deus está aqui nessa noite. Quando Deus ele prova a minha e a tua fé, para Ele tem mais valor do que o ouro sendo provado no fogo. Oh, glória a Jesus! Mas aquilo cooperou para Jó, porque Jó disse: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu entrei numa dimensão maior. O Senhor não permitiu eu passar pelo que eu passei e ficar por isso mesmo. Não, tu me acrescentou. Porque o Senhor deu a Jó em dobro. Deus jamais vai permitir tu entrar numa provação para não te recompensar muito mais do que tu tinha antes. Tu vai sair melhor dessa prova. Tu vai sair melhor desse processo. Deus está acrescentando uma dose de unção dobrada sobre a tua vida. Uma capacidade que você não tinha antes, mas você vai agradecer. Deus está dizendo: você ainda vai agradecer ao Senhor. Você ainda vai dar culto de ação de graça por causa desse momento que você está vivendo. Mas é doloroso. Mas Deus sabia que Jó ia suportar. O nível de fidelidade que Jó tinha era o nível da provação que ele poderia aguentar, porque a Bíblia diz que Deus não permite sobre nós provação além do que nós possamos suportar. Então há casos que é pecado, mas há casos que toma cuidado, que se você falar, quem vai ter com você é o próprio Deus. Rabi, quem pecou? Ninguém. Ele nasceu cego. Ele mendigava. Ele vivia uma vida humilhada por ser cego. Ele estava à margem da sociedade. Ele está passando por isso e não pecou. Porque não adianta querer entender o que Deus permite. Deus não é para entender, Deus é para confiar. Por que Ana não gerava? Por que Deus cerrou a madre de Ana? Por que a perseguidora? Por que a invejosa gerava e Ana não gerava? Por que Abraão teve que esperar tanto tempo para ter o filho da promessa? Por quê? Se você querer entender, você fica doido. Porque Deus, quando Ele não explica algo, Ele espera de mim e de você
Quando o crente ele é verdadeiro, ele pode passar o que for, ele vai continuar amando a Deus. O seu amor por Deus não vai mudar, não vai alterar. Glória a Jesus. E Deus não vai fazer do meu jeito. Deus não vai fazer do teu jeito, é do jeito dele. Por que Deus não, por que Jesus não veio na hora que Marta e Maria chamaram? Jesus, aquele que tu ama, está enfermo. Venha depressa. Jesus falou para os mensageiros de Marta: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí Jesus vai ficar 2 dias ainda no local onde ele estava. E quando Jesus vem, Lázaro já está morto de 4 dias. Aí Marta vai dizer: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa que ela está dizendo: se o Senhor tivesse vindo antes, no tempo que eu achava propício, antes do negócio piorar. É a mesma coisa que ela está dizendo: a minha fé é que tu podia curar alguém enfermo, mas não ressuscitar o corpo. A Bíblia diz que havia muitas pessoas ao redor do túmulo de Lázaro, chorando a morte de Lázaro, porque Lázaro era muito amado, aquela família era muito preciosa, tanto que era uma família que amava Jesus e Jesus amava aquela família. Quando Jesus chegava, ele repousava naquela casa, ele era alimentado, ele conversava naquela casa, tanto que Maria e Marta vão recorrer ao amor de Jesus: venha porque tu ama, venha porque aquele que tu ama está enfermo. Mas não é porque ele te ama que ele vai fazer do teu jeito, na tua hora e no teu tempo. E não adianta espernear, é do jeito dele, é no tempo dele. Tu pode confiar no Deus que tu serve, porque ele tem um plano traçado para a tua vida e para a tua história. Desde o momento que você entregou a tua vida na mão desse Deus, ele tem o controle. O diabo, ele pode até ameaçar, ele pode até chegar perto, mas ele não pode tocar. Deus deu limite ao Satanás, falou: pode tocar nisso, pode tocar naquilo, mas não toca na vida dele, porque é meu servo. Deus deu limite. É até onde Deus permite. A tua vida é de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus diz assim para Lázaro: vem para fora, Marta vai dizer: Senhor, mas já cheira mal. Na verdade, quando Jesus diz assim: tirai a pedra, aí Marta vai dizer: Senhor, está fedendo, já tem 4 dias. Todo mundo vai sentir o cheiro do corpo do meu irmão. A nossa família será exposta, Senhor. Tem hora que parece que Deus está querendo nos expor, nos humilhar. Marta está dizendo: Senhor, está fedendo, não tire a pedra. E a gente quer dar conselho para Deus: Senhor, faz assim, faz desse jeito. Mas quando Deus te expõe, não é para vergonha, é para a honra. Se Deus está te expondo, confia, porque Ele não quer te envergonhar, Ele quer te honrar. E se Ele te deu um comando, somente obedeça o comando dEle. A direção é: tire a pedra.
Jesus tira a pedra. Quando eles tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que desde aquele dia, muitos dos judeus, israelitas, que não criam em Jesus, passaram a crer nele. Entende que não tem a ver só com você? Tem a ver com aqueles que estão se ajuntando ao redor da tua história e dizendo que não tem mais jeito. Só que Deus está querendo alcançar eles. Tem a ver com aquele teu marido que não é convertido e diz que nunca vai vir para a igreja com você. Aquele filho, aquela esposa. Tem a ver com aquela pessoa, aquele amigo que você chama, aquele amigo de infância que fala: ih, esse daí caminho aí é bobeira, isso daí não vai dar em nada para a sua vida. Mas quando Deus fazer aquilo que Ele mesmo duvidava que Deus faria na tua vida, Ele vai dizer: quem sabe esse não é o verdadeiro caminho. Porque os judeus se ajuntaram ao redor do túmulo de Lázaro como um enxame de abelha. Tinha muitos judeus na hora que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então você às vezes não entende porque você fala assim: porque por mim, Senhor, esse processo já poderia ter acabado. Eu já aprendi a lição. Eu já cresci nesse processo. Eu já desenvolvi, já pode acabar. Só que Deus está usando você, a tua retidão, a tua fidelidade, a tua fé. Tu não é mulher de Deus? Tu não é homem de Deus? Deixa Deus te usar. Mas às vezes Deus usar a gente não é só a gente pegar o microfone e aparecer bonita aqui na frente. Às vezes Deus usar a gente e a gente ser exemplo para alguém. Então esse processo não tem a ver só com você, tem a ver com pessoas que Deus quer alcançar através de você. Quando aquele cego de nascença foi curado, porque a medicina daquela época era muito limitada. Eu acredito que tinha enfermidades que tinham naquela época que hoje, com certeza, poderiam ser curadas. Exemplo, uma pessoa que tinha uma catarata e fica cego por causa da catarata. Se fizesse uma cirurgia nos dias de hoje, já não ficaria cego. A mulher do fluxo de sangue, provavelmente ela tinha um mioma. E se ela fizesse o tratamento, a cirurgia, ela poderia ser curada nos dias atuais. Só que tanto nos dias atuais como nos dias passados, existiam coisas que a medicina podia fazer e coisas que a medicina não podia fazer, como hoje também. Mas só que Jesus está dizendo: eu quero revelar para vocês que eu não estou limitada à medicina de vocês. Eu posso fazer o que vocês podem fazer e o que vocês também não podem fazer. O cego de nascença era algo que era impossível. Tanto que a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveriam livros suficientes, não haveria espaço nessa terra para colocar os livros que seriam escritos. Tantos milagres que Jesus fez. E esse cego em específico foi colocado na Bíblia, porque ele era um cego de nascença. E isso, para os judeus, a cura de um cego de nascença era algo que chamaria muita atenção, porque eles até criam que um cego que ficou cego depois de um certo tempo poderia ser curado, mas de nascença. Então havia alguns casos que Jesus fazia que chamava atenção, porque existem algumas pessoas que creem fácil. O centurião, que nem era israelita, ele falou: Senhor, manda-me apenas uma palavra, porque eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu teto. Jesus vai dizer: homem, grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel houve fé tamanha
Aí Deus disse assim: diga que o eu sou te enviou. Eu não preciso dizer quem eu sou, os meus feitos dirão quem eu sou. Deus precisava se revelar para aquele povo que não conhecia o Deus de Israel, mas conhecia deuses estranhos, estátuas, coisas que não são deuses. Mas os feitos de Deus, quando Ele tira a água da rocha, quando Ele abre o mar, quando Ele envia o maná, quando Ele envia a carne, quando Ele cuida daquele povo e nem mesmo a sandália do pé se consome, nem a roupa que eles vestem se degrada, maior prova de que Ele é o verdadeiro Deus. E mesmo assim aquele povo murmurava e não cria em Deus e não confiava. Eu fechei a Bíblia. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, quando Ele mostra, Ele se revela para nós. Quantas coisas já vi na tua vida e mesmo assim você duvida do meu agir na tua vida. Cadê a tua fé? Deus está dizendo: eu preciso que você creia. Como é que eu vou fazer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima dele creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se tu veio aqui nessa noite, tu crê que Deus está liberando sobre a tua vida a vitória que você veio buscar, e Deus está entrando dentro da tua casa nessa noite. Deus está quebrando cadeia, Deus está trazendo libertação, Deus está trazendo cura, Deus está cuidando de você, Deus está curando enfermidade nesse culto de cura e libertação nessa noite. Você pode ficar de pé com a permissão do ministério? Eu gostaria que aumentasse um pouquinho o volume, só para a gente cantar o refrão em adoração a Deus, desse louvor que está tocando aqui. Amém? Pode aumentar. Oh, glória a Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Ó, louva comigo. Nos resgata. Quem sabe canta. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Deus.
Graças a Deus. Que mensagem, irmão. Pegou aí? Tem que ter fé, irmão. Que palavra, irmão. Eu creio que ela falou com você nessa noite. Aí você consegue entender? Meu Deus, acontece tanta coisa comigo. Para que isso? Por que isso? Esse questionamento. Aí você consegue entender. Para que a glória de Deus venha se manifestar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, aleluia, sobre a tua família, sobre o teu lar. Então, meu irmão, olha, descansa o teu coração, aleluia, descansa o teu coração, meu irmão. Deixa Ele fazer a obra na tua vida, deixa Ele realizar os desígnios que Ele tem para realizar para você. O problema é que a gente tem pessoas que se encontram em determinado momento lutando com Deus. Não, Senhor, Deus está chamando. Não, Senhor, espera mais um pouquinho, calma. Mas Jesus está te chamando pelo teu nome nessa noite. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Quando você não tinha cabelo, não tinha dente, quando você era pequenininho assim, ó, Deus, Ele já te conhecia. Eu já sabia quem era você, qual seria o teu nome. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tenha fé, acredite, confie. A irmã falou uma coisa muito tremenda mesmo. A gente aqui quer entender Deus, quer entender as coisas. Mas por que, Senhor? Não é para entender, não é para crer. O negócio contigo é crer, com Jesus é fazer e realizar. Então toma posse dessa palavra que bateu forte no nosso coração, amém? Senta um pouquinho, vou deixar os anúncios aqui.